E eu creio que isso é um debate extremo com relação ao sexo, porque eu não sei, de repente o irmão pode trazer algo, mas eu não sei se a Bíblia traz um ensinamento direto com relação a isso, a respeito do sexo anal. Porque aí, talvez, não sei, se a Bíblia não trouxer, como é que fica? Porque aí tem a questão do consentimento mútuo, mas aí isso fere algum princípio da Bíblia? De repente, algum casal, né, tem essa fantasia, esse desejo, essa vontade, como é que fica? Esse é um assunto que não existe consenso. E por que é que não existe consenso? Exatamente porque a Bíblia não trata dele diretamente. Uhum. É muito fácil a gente resolver uma questão quando você encontra um versículo pronto dizendo não matarás, não adulterarás. Né? Uhum. Porém, você não vai ver a Bíblia tratando desse assunto diretamente. O máximo que a Bíblia se aproxima aí é quando fala do pecado de sodomia. Mas aí a questão é você definir o que é sodomia. Porque se você pegar, por exemplo, um dicionário da língua portuguesa, de repente esse dicionário ele pode trazer o significado de sodomia como o coito, né, anal, tanto entre homens como entre um casal hétero também. E você vê que não existe concordância nem nos próprios dicionários, para você ver como o negócio já é complicado. Uhum. Alguns dicionários vai definir sodomia como a relação homossexual entre dois homens. Já outros dicionários trazem a cópula anal tanto entre dois homens quanto entre um casal hétero. A confusão já entra por aí. Se você for respaldar apenas no que diz o dicionário, mas eu encontrei um dicionário aqui da língua portuguesa e o dicionário diz que o dicionário aqui está definindo sodomia como cópula anal tanto entre dois homens quanto entre um homem e uma mulher. Esse dicionário é da língua o quê? Da língua portuguesa. Eu estava pesquisando outro dia sobre a influência da Igreja da Idade Média dentro desse assunto e a gente vai descobrir que a própria língua portuguesa que a gente fala hoje, ela foi muito influenciada pelo latim. Né? E o latim era a língua majoritária da igreja. Então você vai ver que até a própria língua que a gente fala hoje, ela foi muito influenciada pelo latim. E a maioria dessas regras absurdas sobre o sexo dentro do casamento, a maioria dessas regras foram criadas pela igreja, criadas por padres. Né? Qual é a autoridade que um padre tem de criar regra de sexo dentro de um casamento se ele nem mulher tem? Né? Se não tem respaldo bíblico, se ele não tem nem propriedade, né? Digamos assim, propriedade para tratar do assunto. Então, não existe uma referência direta para tratar do assunto de forma direta. Então, aí abre aí, né, uma questão indiscutível. Alguns acham que sim, outros acham que não. Aí você vai fazer o quê? Quando você não acha o versículo bíblico, aí você vai procurar se aquilo está ferindo algum princípio. Porque alguns podem falar que se houver consentimento mútuo, já que a Bíblia não proíbe, está tudo certo. Pronto. Aí eu falei, o consentimento mútuo ele não vale para quebrar princípio. Mas digamos que alguém pratique. A prática, ela está quebrando algum princípio? A questão é essa. Porque existem muitos argumentos fracos, tanto de um lado quanto do outro. Para quem é a favor diz, não, o casal, se ele consentir, ele pode fazer o que quiser. Esse argumento não é válido. Aí alguém que é contra pode dizer assim, não, mas isso aí fere o natural, né? Aí usa até um versículo fora de contexto lá de Romanos, né? Romanos 1, que diz que os homens se inflamaram na sua própria paixão e deixaram o uso natural, né? Aí alguém interpreta que o uso natural é o papai e mamãe, né? Digamos assim. Uhum. Qualquer coisa que fugir do papai e mamãe já está fugindo do uso natural. Só que se você continuar lendo
a mesma passagem, você não precisa nem recorrer a um contexto grande, é só continuar lendo. E você vai ver que o uso natural ali está falando do relacionamento hétero. Né? O que é o uso natural? O próprio texto vai dizer em Romanos 1. É o homem se deitar com o homem e a mulher se deitar com a mulher. O que seria o natural aí? O natural seria a relação hétero, o homem e a mulher. Então, quando o versículo diz fugiram do uso natural, não está falando aí de relação se é de um jeito, se é do outro. Está falando aí de homossexualismo. Então, existem argumentos tanto de um lado quanto do outro. E eu vejo que todos eles são fracos. Outro argumento muito usado é: não, irmão, é porque cada coisa foi usada, cada coisa foi criada para uma coisa definida. Né? A boca foi usada para a gente comer, né? E cada órgão foi usado para uma coisa. Mas isso aí também é um argumento fraco. Porque se você disser assim... Se disser que a boca foi feita para comer, então nem beijar não pode. Se a boca foi feita para comer, então se beijar também é pecado. E quando você abre logo Cantares de Salomão, logo no começo está dizendo: beija-me com os beijos da tua boca. Então se eu beijar minha esposa, eu estou pecando? Argumento fraco. Né? Aí se eu beijar... Não, mas é porque vale beijar só na boca. Então se eu beijar noutra parte do corpo da minha esposa, eu estou pecando. Você percebe como os argumentos são fracos? Né? Então, já que a Bíblia não trata do assunto diretamente, aí entra o bom senso. Você consegue manter aí, além do consentimento mútuo, o respeito mútuo, né? O respeito mútuo. Determinada prática está ajudando o casal ou está prejudicando o casal? Entra também a questão da saúde, né? Você consegue preservar a sua saúde, né? Porque se estiver lhe prejudicando de alguma forma, então nada é válido. Qualquer coisa que esteja prejudicando o casal, ou pelo menos uma parte do casal, então já está descartado. Porque a pergunta, irmão, a questão não é: irmão, isso é pecado ou não é pecado? Essa pergunta não é a pergunta certa. A pergunta certa deveria ser: isso aqui está edificando a gente ou está fazendo o contrário? Isso aqui está prejudicando a nossa relação com Deus? Isso aqui está nos trazendo para perto de Deus ou está nos afastando de Deus? Isso aqui está fortalecendo o nosso casamento ou está fazendo o contrário? Então, é uma questão de bom senso. É como eu sempre digo, não vamos cair nem no extremo do legalismo, de não poder fazer nada, e também não vamos para o liberalismo, porque tudo é coisa demais. Uhum.